Eles sorriem na sua frente, mas decidem o seu destino por trás das cortinas. O mundo é um tabuleiro, e você pode ser o peão, ou o jogador. Maquiavel entendeu isso séculos atrás, e deixou um manual brutalmente honesto sobre como dobrar vontades, influenciar decisões e fazer as pessoas agirem exatamente como você quer. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 leis maquiavélicas mais perigosas e eficazes para manipular qualquer um ao seu favor, sem que percebam. Prepare-se para mergulhar nas sombras da mente humana e aprender as estratégias usadas por reis, CEOs e estrategistas de poder para dominar silenciosamente cada situação. Depois de assistir, você nunca mais será manipulado e passará a controlar o jogo. O primeiro princípio que Maquiavel jamais revelaria abertamente aos ingênuos é também um dos mais letais. Quem quer dominar precisa primeiro refletir. A maioria das pessoas acredita que manipular é impor a própria vontade, mas isso é um erro fatal. O verdadeiro manipulador não empurra, ele espelha. Ele não enfrenta resistência porque se torna o reflexo exato do que o outro espera ver. Desde o primeiro encontro, sua missão não é mostrar quem você é, e sim fazer o outro se ver em você. Pessoas confiam em quem as entende, obedecem a quem fala a sua língua, seguem quem parece pensar igual. Quando você reflete desejos, valores e emoções alheias, cria uma ponte invisível onde a resistência desaparece. E nesse ponto, tudo que você disser parecerá natural, razoável, inevitável. Maquiavel observou isso nos corredores do poder. Reis conquistavam aliados não com ameaças, mas com o dom de fazer cada nobre acreditar que suas ideias eram compreendidas e valorizadas. Espelhar é a arte de baixar as defesas sem que o inimigo perceba que as baixou. No seu dia a dia, isso significa escutar mais do que falar, adotar o vocabulário da outra pessoa, reproduzir seus gestos sutis, alinhar opiniões de forma estratégica. Aos poucos, você deixa de ser um estranho e se transforma em uma extensão confiável do mundo dela. E é exatamente aí que a manipulação começa, quando o outro deixa de lutar contra você e passa a caminhar ao seu lado, achando que está indo por vontade própria. Ninguém segue ordens por vontade própria. As pessoas se movem por necessidade, real ou imaginária. É por isso que os maiores estrategistas da história não se apresentavam apenas como líderes, mas como soluções indispensáveis. Maquiavel sabia que o poder não pertence a quem grita mais alto, mas a quem faz os outros acreditarem que não podem viver sem ele. A arte da manipulação começa quando você deixa de tentar convencer e passa a criar carências. Quando alguém sente que precisa de você, do seu conselho, da sua aprovação, da sua presença, o controle deixa de ser disputado e passa a ser entregue de bom grado. O manipulador maquiavélico entende que as pessoas não resistem ao que percebem como essencial. Pense nos impérios que surgiram oferecendo segurança em tempos de medo, nas religiões que floresceram prometendo salvação em meio ao caos, ou nas empresas que se tornaram gigantes ao vender soluções para dores que elas mesmas ajudaram a criar. Em cada caso, o poder nasceu da habilidade de transformar algo opcional em algo inevitável. No seu cotidiano, isso pode significar resolver um problema pequeno antes que se torne grande, e depois se posicionar como quem sempre tem a resposta. Pode significar oferecer ajuda estratégica até que sua ausência pareça um vazio incômodo. Quando você se torna a ponte entre a dor e o alívio, a pessoa não apenas escuta você, ela precisa de você. E é nesse instante, quando a dependência emocional, intelectual ou prática se instala, que a manipulação deixa de ser percebida como manipulação e se transforma em lealdade. Você não ordena, você se torna indispensável. O poder não nasce da distância nem da intimidade absoluta. Ele se sustenta no ponto exato entre os dois. Maquiavel observou que, quanto mais próximo um líder está, maior é sua capacidade de influenciar. Mas quanto mais disponível se torna, menos é respeitado. A manipulação eficaz exige essa dança sutil.
Estar perto o bastante para moldar vontades e longe o bastante para ser temido. Pessoas que se expõem demais perdem o mistério e, com ele, perdem autoridade. Por outro lado, quem se isola completamente se torna irrelevante. A proximidade perigosa é a linha onde o manipulador se move com precisão cirúrgica, presente o suficiente para ser ouvido, ausente o suficiente para ser desejado. É nesse espaço que a influência se transforma em poder psicológico. Reis mantinham conselheiros próximos, mas raramente revelavam seus pensamentos mais profundos. Chefes carismáticos criam conexão com seus liderados, mas nunca se colocam no mesmo nível que eles. Até em relacionamentos pessoais, quem sabe dosar presença e ausência mantém o controle da dinâmica emocional. Na prática, isso significa não se entregar por completo. Significa aparecer no momento certo, desaparecer quando necessário e deixar que o outro sempre queira um pouco mais do que recebe. Você se torna uma presença magnética, imprevisível, e essa imprevisibilidade desperta respeito. A manipulação nasce quando sua presença se torna influência e sua ausência, poder. Quando você consegue que alguém pense em você mesmo quando você não está lá, você não precisa mais forçar nada. O jogo já está vencido. O ser humano tem uma necessidade quase infantil de acreditar que está no controle. É um instinto tão profundo que até mesmo quando estamos sendo guiados, queremos sentir que a decisão foi nossa. Maquiavel sabia que essa fraqueza podia ser explorada com maestria. Quem oferece opções falsas conquista a obediência genuína. E é exatamente isso que a lei da escolha ilusória faz. Ela transforma a submissão em escolha. Ao invés de impor sua vontade diretamente, o manipulador apresenta 2 ou 3 alternativas, todas cuidadosamente desenhadas para levarem ao mesmo destino. O outro sente que decidiu por conta própria, quando, na verdade, apenas caminhou por um caminho que você construiu. Essa ilusão é poderosa porque elimina a resistência. Pessoas não lutam contra o que acreditam ter escolhido. Governos usam isso o tempo todo. 2 opções de candidatos com a mesma agenda essencial. Líderes em empresas fazem o mesmo ao oferecer tarefas diferentes que servem ao mesmo objetivo. Até em relações pessoais, essa técnica aparece quando alguém diz: quer resolver isso hoje ou amanhã? E em ambas as escolhas, a ação desejada acontece. No dia a dia, aplicar essa lei é simples. Em vez de dizer, faça isso, diga, prefere fazer de tal forma ou de tal outra? Em vez de impor, conduza. O truque não está em retirar a liberdade do outro, mas em moldar o campo de possibilidades para que qualquer decisão o beneficie. A manipulação perfeita não é a que arranca o sim à força. É a que faz o sim parecer inevitável, e ainda pior, parecer ideia da própria pessoa. Quando isso acontece, sua influência deixa de ser percebida como influência. Ela se transforma em vontade alheia. A mente humana busca desesperadamente por ordem. Quando tudo está sob controle, ela relaxa. Quando o chão treme, ela procura quem possa estabilizar o mundo. Maquiavel compreendeu esse instinto com clareza cruel e o transformou em arma. Se você cria o caos certo, as pessoas correrão para os seus braços pedindo direção. Essa é a essência do caos calculado. Não destruir por destruir, mas desestabilizar com propósito. Um ambiente caótico torna qualquer promessa de ordem irresistível. Líderes políticos criaram inimigos para depois aparecerem como salvadores. Empresas criaram necessidades novas e, em seguida, venderam as soluções. Até em relações pessoais, uma ausência repentina, uma dúvida sutil, um silêncio no momento certo, pode gerar insegurança suficiente para que o outro busque em você a resposta. O segredo está na medida. Caos demais gera pânico e fuga. Caos na dose certa gera dependência e obediência. A manipulação ocorre quando você controla não apenas o problema, mas também a percepção do problema. Aquele que dita o ritmo da instabilidade dita também o ritmo da esperança. E quem oferece esperança, comanda. No seu cotidiano, essa lei pode ser aplicada ao introduzir incerteza estratégica em negociações,
relacionamentos ou disputas de poder. Ao desestabilizar expectativas, você se torna o único ponto de previsibilidade. E quando todos procuram estabilidade em você, você não precisa mais pedir poder. Ele é entregue. O caos, em mãos comuns, destrói. Em mãos maquiavélicas, constrói impérios. Porque quem controla o medo controla o rumo das decisões. E quem controla as decisões, controla as pessoas. Nenhum poder se sustenta no vácuo. Para que alguém seja visto como salvador, é preciso que exista um vilão. Maquiavel compreendeu essa dinâmica psicológica e a usou como poucos. Se o inimigo não existe, crie-o, e então ofereça a si mesmo como a única solução. Assim nasce a lei do herói inventado, uma das armas mais eficazes de manipulação já concebidas. O ser humano precisa de narrativas. Ele quer saber quem está certo e quem está errado, quem o ameaça e quem o protege. Ao criar um inimigo, real ou simbólico, você dá ao público um motivo para temer. E em meio ao medo, quem aparece com a resposta se transforma automaticamente em herói. Reis inventaram conspirações para justificar guerras e aumentar seu controle. Governos criaram inimigos comuns para unir povos divididos. Líderes corporativos apontaram concorrentes como ameaças para inspirar lealdade. No cotidiano, isso pode significar destacar um obstáculo e se posicionar como quem tem o caminho para superá-lo. Pode ser um problema no trabalho que apenas você sabe resolver, ou uma situação emocional na qual você surge como porto seguro. Quando o perigo é claro, a autoridade se forma sozinha. A manipulação atinge seu auge quando você não precisa se vender, porque o mundo, em sua narrativa, precisa desesperadamente de você. Aquele que define o inimigo define também o herói, e quem define o herói comanda o enredo. No fim, a força dessa lei está em moldar percepções. Ao criar a ameaça e depois oferecer a salvação, você se torna indispensável. E quando alguém acredita que precisa de você para sobreviver, física, emocional ou socialmente, o poder deixa de ser uma disputa. Ele se torna um reflexo natural da gratidão. Os manipuladores comuns tentam controlar com palavras duras, ordens diretas e força bruta, e falham. Os verdadeiros estrategistas, como Maquiavel descreveu, sabem que o poder mais eficiente é aquele que não precisa ser exibido. A lei do fio invisível é a arte de conduzir pessoas sem que percebam que estão sendo conduzidas, usando gestos sutis, silêncios estratégicos e a força magnética da presença. A mente humana é extremamente sensível a sinais inconscientes. Um olhar firme no momento certo pode ter mais impacto que 1000 palavras. Um silêncio calculado pode fazer o outro revelar o que nunca revelaria sob pressão. Até a forma como você ocupa o espaço, postura, ritmo de fala, escolha de palavras, influencia como as pessoas reagem a você. É como puxar cordas invisíveis, conectadas ao inconsciente delas. Líderes carismáticos não ordenam. Eles inspiram ação com uma simples frase ou até com uma pausa. Manipuladores natos não discutem. Eles criam ambientes em que os outros chegam às conclusões que eles desejam. Essa forma de influência é tão poderosa porque parece natural. Quando alguém acredita que está agindo por vontade própria, sua obediência é absoluta. No seu dia a dia, aplicar essa lei significa dominar a arte da sugestão. É deixar que a outra pessoa pense que a ideia foi dela. É guiar sem empurrar, influenciar sem impor. Com o tempo, você se torna a referência silenciosa, a bússola que todos seguem mesmo sem perceber. E quando você chega a esse ponto, não precisa mais lutar por poder. O poder simplesmente gravita até você, porque quem domina os fios invisíveis não precisa forçar o jogo. Ele já controla o tabuleiro inteiro. Dominar essas 7 leis é como empunhar uma lâmina afiada, poderosa, precisa e perigosa. Maquiavel sempre alertou que o poder verdadeiro exige mais do que astúcia, exige responsabilidade. Porque quanto mais profundamente você compreende a mente humana,
mais fácil se torna moldá-la. E mais tentador é ultrapassar a linha entre influência e destruição. A manipulação pode erguer impérios, mas também pode arruiná-los. O manipulador inexperiente se embriaga com o controle e acaba sendo devorado por ele. Torna-se escravo do próprio jogo, preso em teias de desconfiança e medo. Já o estrategista sábio entende que manipular não é brincar com pessoas, mas com suas percepções, e que o excesso pode transformar aliados em inimigos, admiração em ódio. A verdadeira maestria não está em manipular todos, mas em saber quando não manipular. Além disso, quanto mais sutis forem suas ações, mais invisível será seu poder, e mais fácil será escondê-lo sob a aparência de liberdade. As pessoas podem perdoar a autoridade, mas nunca perdoam a humilhação. Por isso, o manipulador eficaz evita expor sua influência. Ele planta ideias como quem lança sementes ao vento e deixa que cresçam sem que ninguém perceba de onde vieram. Lembre-se, cada lei que você aprendeu aqui é uma arma, e como toda arma, ela pode proteger ou ferir. O mesmo conhecimento que pode libertar você do controle dos outros, pode transformar você no tirano que jurou combater. E é nesse equilíbrio tênue entre estratégia e ética que se separa o manipulador amador do verdadeiro mestre do poder. No fim, tudo se resume a uma única pergunta: você quer ser o jogador ou o jogado? A maioria das pessoas vive acreditando que está no controle, quando na verdade são peças movidas por mãos invisíveis. Suas decisões são moldadas por desejos implantados, seus medos são amplificados por narrativas criadas, e suas escolhas são conduzidas por caminhos cuidadosamente pavimentados por outros. Elas chamam isso de livre-arbítrio, mas Maquiavel chamaria de ilusão. Agora você carrega nas mãos o mapa que tantos passam a vida inteira sem descobrir. 7 leis capazes de dobrar vontades, guiar mentes e fazer qualquer pessoa agir como você deseja, sem gritos, sem violência, sem resistência. Mas esse conhecimento cobra um preço. Porque uma vez que você enxerga o tabuleiro, não pode mais fingir que ele não existe. E ao ver as peças se moverem, precisa decidir se continuará sendo uma delas, ou se aprenderá a mover todas. Ser o jogador não significa ser cruel. Significa compreender a natureza humana em sua essência e usá-la ao seu favor. Significa parar de ser manipulado por governos, empresas, pessoas ou emoções, e começar a moldar a realidade de acordo com seus próprios objetivos. Maquiavel não deixou um manual para os fracos. Ele deixou ferramentas para os ousados, para aqueles que não aceitam viver obedecendo regras criadas por outros. Agora o poder está diante de você. A única questão é: você terá coragem de usá-lo?